Livro de Marcos. Hoje eu estarei abordando Êxodo capítulo 12, para nós falarmos um pouco sobre a Páscoa. Então, na semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos voltando para a exposição do livro de Marcos, no capítulo 3. Então, hoje eu peço aos irmãos para estarem abrindo as suas Bíblias, Êxodo capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto eterno, perpétuo. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque temos essa oportunidade de estudar, Senhor, de analisar e receber o seu santo e bendito palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós pedimos que nessa tarde o Senhor abra os nossos corações, abra as nossas mentes para que nós possamos receber a tua palavra. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Essa semana, meus queridos, eu assisti uma série da Netflix que fala sobre a vida de Moisés. Ela é até, inclusive, um lançamento. E a série, ela foca bem nesse contexto aqui que nós estaremos abordando hoje. Especificamente aqui sobre as 10 pragas e ali o povo saindo do Egito. Claro que, se tratando de uma série da Netflix, eu não esperaria algo diferente do que eu vi, né? Algo bem ecumênico, né? Citando ali, inclusive, até comentaristas do Alcorão. Né? Que o Alcorão também, na verdade, é uma cópia de muitas coisas dos relatos do Antigo Testamento, inclusive da vida de Moisés.
Então, ali, nesse documentário, você vê vários comentaristas, tanto cristãos como judeus, muçulmanos e pessoas de fora também. Então, uma coisa bem ecumênica. E um dos comentários que eu vi foi justamente sobre esse contexto da 10ª praga. E eu confesso que eu fiquei bem pensativo sobre um comentário que a pessoa fez acerca da crueldade da 10ª praga, né? Num certo ponto, eu até concordo que a 10ª praga foi terrível. Foi terrível. Se nós olharmos todas as outras pragas, transformar as águas do Egito em sangue, as rãs, piolhos, moscas, pestes nos animais, chuva de pedra, gafanhotos, nós vemos que tudo isso afetou ali a vida dos egípcios por um momento. Mas a 10ª praga foi terrível. E ela mudou a vida do Egito para todo sempre. O versículo 6 do capítulo 11, o capítulo anterior, Deus anuncia a 10ª praga. O Senhor disse que haveria um clamor nunca visto antes no Egito e como nunca jamais haveria depois dessa praga. Eu tenho um exemplo na minha vida que marcou bastante, de um amiguinho meu, que ele tinha a mesma idade que eu tinha em São Paulo, e nós éramos melhores amigos. E um dia, esse meu amigo ele foi para a praia e caiu um raio na cabeça dele. Ele estava dentro da água, na praia, e os 2 primos deles também foi atingido. Na verdade, quando a água cai, né, quando o raio cai dentro da água, afeta todo mundo que está perto. E ele morreu, o primo morreu, e o primo mais novo sobreviveu. E eu lembro que ele era meu vizinho, né, morava ao lado da minha casa, e sempre que começava a chover, eu via a mãe dele gritando, chorando, gritando. Sempre que começava a chover, a mãe dele começava a gritar e chorar pela morte dele. Irmãos, quando eu digo que essa 10ª praga foi terrível, foi justamente por causa disso. É natural os filhos enterrarem os pais, mas não é natural o contrário. E isso eu fico imaginando, quando eu digo que essa praga, a 10ª praga foi terrível, é porque eu acho que quem é pai imagina isso. Um filho sendo tirado dos pais, né? Então, num certo ponto, eu concordo que essa praga ela foi terrível. Ela foi a mais terrível de todas as pragas. E voltando para o comentário da série da Netflix, onde esse comentarista disse que não há explicação para tamanha crueldade de Deus com as famílias inocentes. Desse comentário eu discordo. Eu discordo. Primeiro, que os egípcios, eles escravizavam, eles estavam escravizando o povo hebreu. Segundo, que Deus enviou 9 pragas. Notem bem, ele enviou 9 pragas e eles não deixaram os hebreus saírem. Deus matou, então, cada primogênito do Egito. Essa foi a 10ª praga. E se ele não tivesse feito isso, o faraó não teria deixado o povo sair do Egito. E Deus é cruel? Então, eu não acredito que Deus é cruel, porque a Bíblia nos diz que não há nenhuma treva, e não há nenhuma maldade, e nenhum mal habita em Deus. Deus ele manda 9 pragas, 9 chances. E essa 10ª praga, a mais terrível de todas, é exatamente o contexto que se encaixa aqui no início do capítulo 12. No capítulo 11, Deus anuncia a 10ª praga e diz no versículo 1 que com essa praga eles deixarão o povo hebreu sair. Deus já sabia que o faraó deixaria eles saírem com a 10ª praga. E no capítulo 12, ele já manda eles se prepararem para essa saída, que Deus já sabia. Agora, um outro detalhe que as pessoas acusam Deus. No último versículo do capítulo 11, vemos que Deus havia endurecido o coração de Faraó, para que ele não libertasse o povo. Ou seja, ele enviava as pragas e endurecia o coração de Faraó.
Não seria cruel em fazer isso? Não seria Deus cruel, então, em fazer isso? É o que as pessoas dizem. Não. O motivo pelo qual Deus fez isso é um motivo glorioso e de máxima importância na Bíblia. Eu não vou responder ele agora, e eu vou encerrar, na verdade, o sermão abordando esse tema. Mas esse aqui era o contexto do início do capítulo 12. A 10ª praga tinha sido anunciada, e Deus manda eles se prepararem para a saída do Egito. E aqui Deus estava instituindo a Páscoa. No inglês nós vemos o termo Passover, que literalmente quer dizer que Deus passou sobre o Egito. Hoje em dia, se perguntarmos para grande parte das pessoas lá fora, o que é Páscoa? O que significa Páscoa? Certamente, a maioria das pessoas dirão que Páscoa tem a ver com o coelhinho da Páscoa. Por um outro lado, se nós perguntarmos para grande parte dos cristãos, muitos, na verdade, lembrarão do livro de Êxodo aqui. Se você perguntar o que é a Páscoa, eles vão falar, é quando Moisés tirou ali o povo, com mão forte ali tirou da terra do Egito e os livrou da escravidão. Sim, para o judeu tinha e ainda tem esse significado, mas para o cristão tem o mesmo significado, o mesmo sentido? E a pergunta que eu faço, nos dias atuais, após a vinda do Messias, cristãos devem celebrar a Páscoa? Iremos abordar aqui o significado da Páscoa judaica e então entendermos o seu significado para os dias de hoje. No versículo 2, vemos que o próprio Deus disse que este mês seria o mês principal. Seria o primeiro mês. Aqui a data mais importante para os judeus, uma data de libertação, uma data que marcou ali o fim da opressão no Egito, uma data onde eles foram tirados do Egito com mãos fortes, com as mãos fortes do Senhor. E aqui, em Êxodo capítulo 12, vemos como isso aconteceu. No início do capítulo 12, vemos o início da saída do Egito. E vemos que existiu uma preparação para essa saída. E nessa saída, o Senhor deu as instruções de como isso deveria acontecer. E interessante que nós vemos aqui uma ênfase muito grande em alimentação. Se nós analisarmos o Velho Testamento, veremos que existem 2 capítulos do Velho Testamento que colocam uma ênfase muito pesada sobre a alimentação. São Gênesis capítulo 3 e Êxodo capítulo 12. O texto aqui em questão, que nós estamos lendo, enfatiza muito sobre a alimentação. Gênesis 3 usa o verbo comer 16 vezes. Aqui em Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 20, o Senhor, iniciando aqui no versículo 4, usa comer 13 vezes. E outras 5 vezes na instrução sobre a Páscoa, nos versículos 43 a 49. Comer o quê? Como se preparar para comer? O que fazer com o resto da comida? Com quem comer? Com qual velocidade comer? Devagar ou rapidamente? Que pratos acompanham o prato principal? O que vestir para comer? E aqui vemos, no versículo 3, que no dia 10 daquele mês, cada um deveria tomar para si um cordeiro ou um cabrito. No versículo 5, vemos que o cordeiro tinha que ser macho de 1 ano e sem defeito. No versículo 8, nós vemos que a carne deveria ser comida com pães e ervas amargas. No versículo 11, nos diz que eles deveriam comer de cajado nas mãos, sandálias nos pés, com pressa. Com pressa para seguir ali a viagem, para sair do Egito, para sair da escravidão sobre
a liderança de Moisés. E aquilo representava a libertação da escravidão do povo no Egito. Representava uma vida nova. É isso o que a Páscoa representava para os hebreus. Se pensarmos no que Deus fez, como Ele fez, nós encontraremos fatos bem significativos para nós cristãos. Notem bem essa citação no texto aqui, escravidão. Eles eram escravos. Um cordeiro sem mancha, imaculado, é o que deveria ser sacrificado. Libertação e vida nova. Isso com certeza faz muito sentido para nós cristãos e nos lembra de algo, não é verdade? A Páscoa aqui de Êxodo capítulo 12 já anunciava a vinda do Messias, sendo que todo o Velho Testamento apontava para o Messias. E tudo era sombra do que havia de vir. Notem que no versículo 14, Deus disse que era para a Páscoa ser celebrado continuamente, por estatuto perpétuo, ou seja, para todo sempre. Olha que coisa maravilhosa isso, meus irmãos. Ali, aquela celebração já apontava para Cristo, de forma que hoje nós celebramos Cristo. E um dia nós celebraremos Cristo por toda a eternidade lá nos céus. E isso será por estatuto perpétuo. Ou seja, celebramos Jesus aqui e celebraremos lá no céu para toda a eternidade. A frase aqui, a palavra cordeiro sem defeito, que aé tantim, que vemos no versículo 5, antecipa a descrição de Jesus em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 18 e 19, que diz: fostes remidos com o precioso sangue de Cristo, um cordeiro sem culpa ou sem defeito. Que, portanto, aqui conecta a Páscoa dos judeus ao Calvário, a Jesus na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo nos afirma que Cristo é a nossa Páscoa em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, dizendo: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. Da mesma forma que vemos no versículo 19 aqui, de Êxodo capítulo 12, que não houvesse nenhum fermento em suas casas, e que o pão deveria ser feito sem fermento. Sem fermento. Isso também apontava para o nosso Cordeiro Pascual, que era puro e sem contaminação nenhuma. Se olharmos o versículo 46, na parte B, vemos que o cordeiro que deveria ser comido na Páscoa não deveria ser quebrado nenhum dos seus ossos. Olha que interessante isso. Aqui, já apontando para o que aconteceria, o que foi previsto no Salmo messiânico, no Salmo 34, versículo 20, que diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Tudo na Páscoa, meus queridos irmãos, apontava para Cristo. E se nós formos para o Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 32, nos fala que os soldados ali quebraram as pernas dos outros dois que foram crucificados com Jesus. E no versículo 33, vemos que Jesus já estava morto e que eles não quebraram as pernas do Senhor Jesus. E no versículo 36 nos diz que isso aconteceu para se cumprir a Escritura, para cumprir esse salmo messiânico. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados. No Velho Testamento, um cordeiro ele poderia ser escolhido a qualquer hora no 10º dia, mas deveria ser sacrificado no 14º dia, como diz aqui, ou seja, entre 2 noites. Isso nos lembra alguma coisa. Esse
É o motivo de Lucas, em Lucas 22, 7 dizer: então chegou o dia da festa dos pães asmos, quando o cordeiro da Páscoa tinha de ser sacrificado. Ou era necessário que o cordeiro pascual fosse sacrificado. Era a mesma festa aqui, meus queridos, a mesma festa que nós vemos aqui no versículo 17, a festa de pães asmos. E Lucas disse que tinha chegado o dia da festa. E importava, a palavra importava que eles celebrassem. Essa necessidade aqui de celebrar é causada pela determinação cronológica de Êxodo capítulo 2, versículo 6, que desde a época da saída do Egito apontava para o cordeiro que morreria na cruz do Calvário. Essa semana eu estava conversando com um irmão sobre Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15 ali, onde Paulo diz que o Senhor Jesus morreu conforme dito nas Escrituras. Que Escrituras que Paulo está dizendo se o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda? Né? Que Escrituras que ele está falando ali? O Velho Testamento, meus irmãos, que aponta para Cristo em tudo. É o Velho Testamento que Paulo está se referindo. E nós conseguimos ver Cristo em todo o Velho Testamento. Uma lição muito importante no que Paulo está dizendo aqui, que a palavra de Deus, meus queridos irmãos, não é só o Novo Testamento, não é só o Velho Testamento. A palavra de Deus, ela é de Gênesis a Apocalipse. E de Gênesis a Apocalipse, nós vemos o mesmo propósito, a mesma pregação, que chama pecadores a se arrependerem e se voltarem para Deus. De Gênesis a Apocalipse, nos chama para crer, apontando para Jesus, para crer em Jesus e para nos arrepender de nossos pecados. E vemos que depois da saída do Egito, eles ficaram ainda 40 anos no deserto. E nesses 40 anos, eles não celebraram a Páscoa. Aqui, algo interessante. Por que eles não celebraram a Páscoa nesses 40 anos? Isso porque, para celebrar a Páscoa, eles tinham que ser circuncidados. Aqui, é até um ponto interessante que nós aplicamos para a Páscoa, né, para a nossa Páscoa. Esse é o motivo pelo qual, em grande parte das igrejas evangélicas, apenas pessoas batizadas participam da ceia. Da mesma forma também, os pais da igreja dos primeiros séculos, a igreja primitiva, fizeram também. Existem relatos de Eusébio de Cesareia, dos 4 primeiros séculos da igreja, dizendo que apenas as pessoas batizadas poderiam fazer parte da ceia. E voltando aqui para o nosso contexto, quem não era circuncidado no Antigo Testamento não celebravam a Páscoa. Da mesma forma, os que não se batizaram no Senhor também não podem fazer parte da ceia. E foi exatamente o que o povo de Israel, os hebreus aqui fizeram sobre a liderança de Josué. Quando eles entraram na terra, atravessando o Jordão, nós vemos no capítulo 5 do livro de Moisés que a nação, então, foi circuncidada. E por isso nós vemos no versículo 10 do capítulo 5 de Josué que os filhos de Israel, acampados em Gigal ali, celebraram a Páscoa. E aqui eles lembraram o que Deus tinha feito, tirado eles da escravidão do Egito. E para nós, o significado é igual. Cristo nos livrou da escravidão do pecado. E da mesma forma que a circuncisão foi substituída pelo batismo, a Páscoa foi substituída pela ceia. Você sabia disso? Você sabia que a Páscoa foi substituída pela ceia? Uma coisa importante para uma geração de evangélicos que a cada dia está mais judaizantes. Hoje, muitos evangélicos estão se voltando para símbolos do judaísmo, até adorando a Arca da Aliança e tantas coisas do judaísmo que eles têm trazido para as igrejas nos nossos dias. Eu confesso que eu não ficaria surpreso
se em breve eles erroneamente voltarem a se circuncidar. Em algumas igrejas até ofício de sacerdote eles têm. O cristão, ele não se circuncida, como eles faziam. O cristão, ele se batiza. E o próprio Paulo diz em Gálatas capítulo 5, no versículo 2, que não devemos voltar para a circuncisão, não devemos voltar para as coisas do judaísmo. Mas, na verdade, se nós voltarmos para as coisas do judaísmo, se nos deixarmos circuncidar, Cristo de nada valerá para nós. Se nós voltarmos para as coisas do judaísmo, se nos deixarmos circuncidar, nós anulamos o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ou seja, o cristão não volta para as coisas do judaísmo. O cristão, ele não se circuncida. O cristão se batiza. E como é feito o batismo? Exatamente como é relatado em Atos dos Apóstolos. Nós vemos em Atos, capítulo 2, no versículo 32, após Pedro ali ter pregado o Velho Testamento, várias citações messiânicas do Velho Testamento, e provando ali que Jesus era o Messias. Eles ficaram ali, né? Nós vemos que no final da pregação de Pedro, eles creram na pregação. E aí eles perguntaram, no versículo 38, e agora que nós cremos? Nós cremos. O que nós devemos fazer agora? E Pedro responde, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor para a remissão dos vossos pecados. Resultado que nós temos, 3.000 pessoas se batizaram. Ou seja, a ordem é, creram na pregação do Evangelho, né? E depois se arrepende. Uma vez que você recebeu a fé, que você creu, você tem que se arrepender para a remissão dos seus pecados e ser batizado. Dessa forma, né, que nós não nos circuncisamos, mas nós nos batizamos. Da mesma forma, o cristão não celebra a Páscoa, como era feito no Velho Testamento. O cristão celebra a ceia. A nossa Páscoa é Cristo, e Ele nos instrui a celebrar a ceia do Senhor. A Páscoa também, meus queridos, ela não é ovinho de chocolate, não é coelhinho, como as pessoas acreditam lá fora. Ah, mas o que tem? O que tem no chocolate? Não tem nada de errado com chocolate, irmãos. Eu sempre falo, eu adoro chocolate. Se alguém quiser me dar chocolate na Páscoa, não tem problema nenhum com isso. Dê chocolate, como o que você quiser, na verdade. A questão aqui é outra. Se você sair lá fora e você pergunta para 100 crianças o que é Easter, o que é a Páscoa, você pode ter certeza que a maioria das crianças vão responder que Páscoa é coelhinho da Páscoa e é chocolate. É sobre isso para eles, para a grande maioria. E pior, que tem até filho de crente que também acha o mesmo. Porque é mais influenciado pelas coisas lá fora do que pelas coisas da igreja. Mas uma coisa é fato. As crianças que na Páscoa falam muito sobre o coelho, geralmente tem pais que falam pouco sobre o cordeiro. E aqui uma instrução importante, meus queridos. Nós devemos ensinar as nossas crianças. Nós devemos ensinar que Cristo é a nossa Páscoa. E devemos ensinar as nossas crianças, porque se nós não ensinarmos elas, o mundo vai ensinar elas todo tipo de misticismo. E outro fato, a celebração bíblica que o Senhor nos diz que nós devemos celebrar também não é no domingo de Páscoa, normalmente em abril. No caso, nesse ano, foi em março, né, no último domingo de março. Jesus não disse para nós celebrarmos a Páscoa hoje. Onde está na Bíblia isso? Qual foi a instrução? Que nós devemos celebrar a sábado no domingo, a Páscoa no domingo de Páscoa judaico. Não tem nenhuma instrução para nós fazermos isso. Tudo isso, na verdade, é uma invenção do homem e uma junção do calendário judaico, em celebrar a Páscoa junto com a Páscoa judaica. Mas não há nenhuma instrução bíblica para nós fazermos assim. E agora eu quero voltar na questão, meus queridos, da dureza do coração do faraó, para entendermos o propósito de Deus na instituição da Páscoa. Eu frisei bem que Deus ele não é mau.
A Bíblia nos é clara que não há nenhum mal em Deus e nenhum mal habita em Deus. Ele é totalmente amor, Ele é santo, Ele é bondade, Ele é benignidade, Ele é misericórdia e não há nenhum mal em Deus. Ele não pode fazer o mal, porque nenhum mal habita nele. Ele é justo, né? E Ele deu 9 chances para o faraó e para o Egito libertar o povo de Israel. Mas, como eu disse, no capítulo 11, termina dizendo que Deus mandava as pragas e depois endurecia ali o coração do faraó para que ele não libertasse o povo. Sim, e ele não foi mal em fazer isso, irmãos. E teve 3 coisas aqui que Deus estava fazendo quando ele endureceu o coração do faraó. Primeira, ele estava fortalecendo a fé dos hebreus que estavam longe dele por muito tempo. Esse foi o primeiro propósito de Deus endurecer o coração do faraó. Segundo, ele, como justo juiz, ele estava punindo o faraó e os egípcios. Então, isso diz no texto, como nós lemos, né? Os deuses, por causa dos deuses do Egito. Deus estava punindo faraó e os egípcios pelo mal que eles fizeram e pelos muitos deuses que eles tinham. Então, esse é o segundo motivo aqui pelo qual Deus endureceu o coração do faraó. Terceiro, e como Deus onisciente que Ele estava promovendo a sua glória, conhecida por toda a terra, para que os seus decretos em salvar os seus eleitos se cumprissem. A sua glória, que tinha sido manifestada por José no passado, já tinha sido esquecida na época de Moisés. E todas as pragas, inclusive a 10ª praga, que foi terrível, era necessária para fortalecer a fé dos hebreus, para punir o Egito pelo mal que eles estavam fazendo. Na minha concepção, Deus, na verdade, não foi cruel, mas Deus mostrou como Ele age com grande amor e com grande misericórdia. Sempre Ele age assim. Caso contrário, meus queridos irmãos, Ele teria matado todo o Egito. Lembrem-se disso. O Egito continua uma nação até os dias de hoje, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Ele pune porque Ele é justo juiz, e às vezes a punição é cruel, como a 10ª praga. Mas Ele faz tudo com a sua reta justiça, com o seu amor infindável e com grande misericórdia, de uma forma perfeita que o homem não poderia fazer. E Deus precisava endurecer o coração do faraó. Ele precisava e tinha que fazer dessa forma. Porque o propósito, ele ia além de salvar os hebreus no Egito. Aponta para o Cordeiro na cruz de Cristo. E sua perpetuidade da Páscoa. E se ela fosse causada, na verdade, pela escravidão do Egito, a libertação... Lembrem-se, meus irmãos, que Israel foi cativo depois, foi exilado depois. Eles ficaram sobre julgos diversas vezes depois do Egito. Essa perpetuidade só foi realmente manifestada em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, onde realmente nós fomos livres da escravidão do pecado. E em Cristo, e somente em Cristo, nós fomos salvos e libertos de uma vez por todas. E por isso que nós cristãos celebramos a Páscoa. Todas as vezes que partimos o pão e bebemos o cálice, conforme 1 Coríntios capítulo 11, Cristo é a Páscoa do cristão, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro sem mancha, limpo, maravilhoso, santo e sem pecado, que nos resgatou de uma vez. Resgatou todos os que creem em seu nome. Lembrando que cristãos não celebram a Páscoa como era no Antigo Testamento, que era uma festa simbólica que apontava para o Messias, que apontava para a cruz do Calvário. Nós celebramos a ceia. Irmãos, simples assim. O que é a Páscoa? Ceia. Essa é a nossa Páscoa.
Quando nós ceiamos, estamos celebrando a Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. Então, quando alguém perguntar o que é Páscoa para vocês, né, o que você vai falar? A Páscoa é a ceia do Senhor. Essa é a Páscoa do cristão. Nós celebramos a ceia do Senhor, que é aquilo que a Páscoa representava, o símbolo do sacrifício de Cristo no lugar de todos os que creem nele. Eu sei que por causa do calendário litúrgico judaico, durante o ano, quando chega a Páscoa, né, esse domingo, nós até falamos domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, na verdade, é o domingo que nós celebramos a ceia, na verdade, né? Essa é a nossa verdadeira Páscoa, a ceia do Senhor. Lembrem-se disso. Toda vez que nós ceamos, nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E para finalizar, meus queridos irmãos, não precisamos de ocasião para celebrar o nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Celebre a Cristo todos os dias, em todos os lugares onde você estiver. Oremos, meus queridos. Senhor, graças te damos, te louvamos, Senhor, porque tu tinhas, Senhor, um propósito desde a fundação da terra, Senhor. O seu propósito não se limita apenas, Senhor, à retirada do povo do Egito da escravidão, Senhor. Mas a tua palavra diz que o Senhor predestinou os seus eleitos, Senhor, desde a fundação, desde a criação, o Senhor já tinha esse plano maravilhoso, Senhor. E o Senhor executou, sacrificando o seu próprio Filho na cruz, para que todo que nele crê não pereça, Senhor, mas tenha vida eterna. Muito obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, mesmo nós não podendo, Senhor, mesmo nós perdidos, Senhor, o Senhor abriu os olhos do nosso entendimento, Senhor, e assim nós podemos crer no Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício na cruz. Nós somos eternamente gratos, Pai, e totalmente indignos de Ti, Senhor. Ó, Senhor, faça-nos enxergar, Senhor, entender o verdadeiro significado da Páscoa, que é Cristo, Pai. E que nós possamos seguir sempre nessa linha cristocêntrica que a Bíblia sempre nos instrui, glorificando o Seu maravilhoso nome, Senhor, e seguindo os Seus santos e retos juízos, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por essa palavra, no nome santo de Jesus. Amém.